Bom, pessoal, nessa parte do trabalho, vamos falar de métodos alternativos de passar o que é ciência na sala de aula. Então, a ciência, do latim sciente, traduzido por conhecimento, refere-se a qualquer conhecimento ou práticas sistemáticos. Em sentido estrito, ciência refere-se ao sistema de adquirir conhecimento baseado no método científico, bem como ao corpo organizado de conhecimento conseguindo através de tais pesquisas. Então a ciência lida com fatos, né? Ela tem toda uma série de etapas para ser consolidada e as pessoas, quando fazem ciência, seguem esses métodos para chegar a ter o conhecimento científico. O ensino de ciências naturais se tornou um fardo para os estudantes e professores da rede de ensino públicos municipais e estaduais. Com os professores demonstradas por não terem condições para fazer um trabalho melhor, porque temos falta de laboratórios para pesquisa, falta de infraestrutura, não temos telescópio, nem microscópio, etc. Com isso, os alunos ficam sem o conhecimento prático, acham complicado, que não faz sentido, que não tem uso real no cotidiano. A natureza da ciência tem como objetivo transformar esse ensino tradicional e muitas vezes automatizado para um ensino mais dinâmico e informativo. Os alunos entenderem o porquê estão aprendendo aquilo, qual é a função da ciência na sociedade e deixarem de acreditar que a ciência é algo para pessoas superdotadas é um dos desafios do professor e da natureza da ciência. Muitas vezes vemos pessoas dizendo que matérias como química e física são complexas e restritas somente a alguns alunos. Porém, como tudo na vida, é uma questão de prática, interesse e oportunidade. Então, pessoal, nessa parte aqui, a gente vê que falta muito infraestrutura nas escolas, a gente não tem laboratório e não tem aquele conhecimento científico na prática, né? E isso leva a um desinteresse. Eu, pela primeira vez que olhei no telescópio, eu fiquei emocionado por ver Saturno. E, e isso tipo, eu vi na UFCJ, isso me deu mais vontade de ficar na faculdade, mais vontade de estudar, né? E essa parte dos alunos, eles não terem esse conhecimento prático, gera muito desinteresse para eles. E tem uma coisa que simples que me levou a ter interesse foi quando um professor passou um documentário do Carl Sagan, e o documentário chamava Cosmos, tem mais 2 temporadas, e eu assisti isso no nono ano. E eu fiquei fascinado pelos documentários, né? E me deu muito interesse, me deixou muito interessado. Eu acho que um dos métodos, então, com essa falta de recursos, como não teríamos telescópio, mostrar para os alunos, é, alambiques, etc., mostrar, pelo menos, levar coisas interessantes, filmes, documentários, etc., né? Levar o interesse para os alunos é um desafio. Incentivá-los a questionar o porquê das coisas é um método. Quem nunca quis saber como a televisão funciona, ou um rádio, ou então a velocidade de uma pedra arremessada por um estilingue, sendo calculado por uma simples equação? Poderíamos fazer esse experimento em qualquer escola, onde D igual T sobre V. Invertendo tempo a velocidade, temos a velocidade da pedra arremessada. Se alguns professores tivessem interesse, pois nesse caso o experimento da pedra e muitos outros não precisaríamos de um laboratório, e sim da criatividade do professor. Posso dizer por experiência própria que o meu desinteresse por muitas matérias quando adolescente, principalmente a matemática, foi não ver o uso prático para aquilo. Eu não via as maravilhas que a matemática, a física e a química nos proporcionavam. Mas a partir do momento que descobri a astronomia, me interessei demais por ciências naturais. Não acho que o abandono total do ensino tradicional seria uma solução para a melhora
na qualidade de ensino em ciências naturais. A repetição, os exercícios de fixação e os trabalhos com certeza participariam da minha aula. No entanto, seria bom levar os contextos atuais para o ambiente de sala de aula. Se estamos estudando minério, como o silício, por exemplo, por que não dizer que existem guerras, mortes e exploração para obtenção dele? Então, é, a ciência, a tecnologia está muito interligada à política, né? A gente vê casos de guerras por causa de minerais para construir aparelhos de computador, smartphone, satélites. Também vemos alguns países trabalho escravo, beirando a escravidão. E também vemos o lado bom, né? Político também, às vezes gera emprego, também tira emprego, melhora a vida, atrapalha a vida. Então tem uma série de fatores políticos ligados à ciência. A ciência não é a política. Não dá para dizer que ela não tem um lado, ela vai se defender e ela fica do lado que do progresso, né? Mas um progresso consciente. Eu creio que todo cientista bem intencionado vai pensar assim, ter um progresso respeitando o meio ambiente, respeitando os direitos humanos, etc. Os desafios são constantes para o professor em uma sociedade que a ciência ainda é rebatida. Ajudar o aluno a ter um pensamento crítico e mais científico se torna um desafio. De uma maneira geral, devemos buscar os interesses dos alunos e colocá-los à prova. Talvez exigir em demasia cálculos complexos e fórmulas que encontramos em tabelas possa estar errado. Acredito que a natureza da ciência tem em sua função, além de levar os alunos mais sobre a relação entre sociedade, tecnologia e ciência, mas também levar a ciência para um lado mais conceitual. Afinal, muitos estudiosos na antiguidade sequer sabiam cálculo simples. Não desmerecendo o cálculo, mas para termos um ensino de qualidade, temos que andar junto. Então, nessa parte, que eu quis dizer que, por exemplo, quando havia a filosofia natural na Grécia Antiga e não existia ciência ainda, assim, para se dizer, o Aristóteles era um grande pensador, né? E por mais que ele estivesse errado, o pensamento dele foi consolidado até século XV, XVI, se não me engano. E o que eu quero dizer é que, às vezes, o aluno ele não tem aquela aptidão para matemática, não é um gênio em matemática, e não entende muitos cálculos da física, da química, e por conta disso ele deixa de estudar aquilo. Então, o conhecimento conceitual de entender a história, entender a teoria por palavras, é um conhecimento válido também que eu acho que deve ser mais explorado, além da matemática. Depois, se o aluno quiser, ele se aprofunda, mas esse conhecimento deve ser, sim, avaliado positivamente. Podemos passar a ciência de várias maneiras para os alunos, mas nunca como verdade absoluta. Mostrar para os alunos que a ciência lida com fatos e que teorias podem ser derrubadas por outras teorias, isso é uma verdade na ciência, que não a torna mais frágil ou mentirosa. Admitimos que não temos as respostas para tudo, que a vida é um mistério, porém a cada experimento bem sucedido descobrimos um pouco mais da realidade no qual vivemos. Quando os jovens perceberem que existem muitas perguntas na ciência sem resposta e que eles podem respondê-las, isso pode trazer uma certa animação e interesse pela matéria. O aluno, na hora que perceber que a física e a química foi feita por pessoas comuns como nós, poderá ter o interesse de descobrir essas respostas. Portanto, a superestimação e endeusamento de cientistas é algo negativo a se passar, já que isso tende o aluno a se comparar com o cientista, que muitas vezes tem um currículo excepcional.
Não precisamos ser superdotados, estudantes das melhores escolas do país, ou ter tido ensino de qualidade extrema para ser cientista. Basta questionar, esse é o primeiro passo para se tornar cientista de sucesso. Então, essa parte de se comparar, eu acho muito negativa. Muitas vezes vejo documentário e conta a vida do cara e, por exemplo, Stephen Hawking ou o Carl Sagan mesmo. E os caras eram excepcionais quando eram jovens e, assim, só não eram mais por falta de oportunidade mesmo. E eu acho muito ruim. Eu gosto de me comparar ao Albert Einstein, né? Que dizem que demorou para aprender a falar, ninguém dava nada por ele. Então eu acho melhor, se fosse comparar, pegar cientistas que no começo ninguém davam nada por eles. Porque isso pode gerar uma desmotivação no aluno, uma baixa autoestima, né? Poxa, tem gente que entra na faculdade 16 anos e tal. Então acho que sempre focar nas histórias de superação. Se for dar um exemplo de cientista, vai lá dar o exemplo do Einstein, conseguiu vários empregos como professor e tal, foi rejeitado e faz assim. Então é isso, pessoal. Obrigado. Obrigado pela atenção. Boa tarde, boa noite e até mais.